Levantar, deixar o Rei da Glória. Chegando, meu povo. Hoje é dia de live. Hoje é dia de estudo bíblico. Vamos crescer em conhecimento da palavra de Deus? Pra gente parar de falar besteira por aí? Deixa eu chamar a Regi já pra entrar, porque hoje eu tenho coisa pra falar, hein? Vixe! Estou brava. Estou brava. Vocês que lutem pra me suportar hoje. Oi, Querida, cheguei. você está, meu Deus! Obrigada pra te ver. Não fala isso que eu fico apaixonada. Eu amo esse cabelo natural e essa boca vermelha. Você tá linda. Muito obrigada por ter se arrumado tão linda pra alegrar meu dia, que tá bem ranhento hoje. Eu tô ranhenta hoje. Toda vez que eu faço o estudo, você já pode ir dormir. Não, querida, quando a gente tá brava é que a gente vem pra internet. Eu funciono muito bem à base da indignação. Me deixa indignada, porque daí, minha filha, aí eu desço o sarrafo. Antes da gente começar o nosso estudo, na verdade, faz parte do nosso estudo e coincidiu. Acabei de abrir a Bíblia num texto que eu queria ler e coincidiu justamente com o texto que está no nosso livro. Se você está chegando agora, não sabe do que nós estamos falando, seja muito bem-vinda. Esse é o Femenaria. Eu sou a Viviane Enes, essa é a Regiane Cicheleiro, que eu demorei muito tempo treinando o sobrenome para falar sem gaguejar. E nós estamos todas as quintas-feiras, às 19 horas, nos encontrando aqui para fazer um estudo desse livro incrível da Nancy e da Mary. Mulher, sua verdadeira feminilidade, um design divino. Por que nós estamos estudando esse livro aqui? Porque nós precisamos entender quem somos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o que é ser mulher, porque ao longo da história da humanidade, o senso de feminilidade se misturou com uma série de outras coisas que nada tem a ver com o Senhor Jesus, que nada tem a ver com Deus. E, coincidentemente, eu queria começar o estudo de hoje lendo um texto e a autora vai citar, porque nós estamos na página 78 do livro, né? Nós estamos na semana 3, dia 3, na página 78. E eu queria começar lendo um texto junto com vocês que está em 2 Timóteo, capítulo 3, que é um texto muito especial, que está condizendo com o nosso momento estressado dos últimos 2 dias aqui nesse perfil. Por quê? Porque nós somos mulheres insuportáveis. Nós queremos que o homem seja o Satanás e nós as santas imaculadas de Calcutá. No entanto, a palavra de Deus vai dizer que todos nós somos pecadores e carecemos da glória, da generosidade, da bondade, da misericórdia do Senhor. O homem é mau, ele é caído, por isso ele é o que é. Nós somos mais e caídas e por isso somos o que somos. Só em Cristo Jesus temos a aprovação de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para o machismo e torna ele uma religião. Tem que tomar cuidado quando a gente olha para o feminismo e transforma ele numa religião. Porque ambos são produção de Satanás para destruir o plano perfeito de Deus, que é a família e a união entre um homem e uma mulher. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer o seguinte para nós. Nos últimos dias, que é hoje, tá? Os últimos dias começaram com a vinda do nosso Senhor Jesus. Sobrevirão tempos difíceis. Tempos fáceis? Não. Tempos tranquilos? Não. Tempos legais? Não. Tempos gostosinhos em que a gente vai ser feliz e se divertir? Não. Tempos difíceis. Pois os homens, e aí aqui a palavra original de homens é humanidade, tá? Homens e mulheres. Serão o quê?
egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que esse texto diz? Que nós vamos fingir piedade, mas negar a Deus o poder que é dele. Foge também destes, ou seja, fuja dessa raça de víboras, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem, preste atenção, cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Cuidado, porque nós temos sido essas mulherzinhas nojentas, sobrecarregadas de pecado, incapazes de enxergar o próprio umbigo, a própria queda, a própria necessidade de redenção. A gente estuda, a gente vai atrás, a gente aprende, mas a verdade não nos é revelada porque nós somos obstinadas por pecar contra Deus. E a justiça de Deus sobre nós é permitir que nós nos voltemos contra Ele e permaneçamos na cegueira espiritual, porque isso nos será imputado por justiça. Nós seremos condenadas pela nossa cegueira. Então que a gente preste muita atenção, porque nos últimos dias que são hoje, nós estamos nos tornando mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por nossas paixões, a paixão de ter razão sempre, a paixão de estar sempre certa, a paixão de ficar falando mal de homem sem olhar para o próprio pecado, a paixão de ficar atacando o homem na internet, de ficar respondendo malcriada para a mulher, a paixão de humilhar as outras para parecer que sabe mais, a paixão de dar mais valor a essas menininhas de 20, 30 anos que sabem tudo e se esquecem que a idade e a maturidade trazem uma coisa que a juventude não dá: experiência de vida. Que por mais que você conheça a palavra de Deus, não quer dizer que você conhece o próprio Deus. Porque eu já ouvi falar de muita gente, eu já vi muita gente famosa passando por mim no aeroporto, mas eu não posso dizer que eu conheço nenhum deles só porque eu vi e ouvi dizer. Só porque eu li a sua biografia. Ler a biografia de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, não significa que você o conhece. É preciso relacionamento. Porque nós estamos aprendendo sempre e jamais chegando ao conhecimento da verdade. Porque somos umas hipócritas. Umas religiosas hipócritas que não olhamos para o nosso próprio pecado, mas queremos encontrar culpado e responsáveis por tudo que fazemos. Porque a mulher, ela é detentora do bem porque ela é muito agredida. Então ela é maravilhosa porque ela é muito agredida. Ela precisa ser defendida de maneira especial porque ela é muito agredida. Não, todos nós caímos e carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos de ajuda. O detento que está lá na prisão precisa do evangelho. O prisioneiro precisa do evangelho. O estuprador precisa do evangelho. Porque não é a cadeia que vai redimir o violento. Não é um murro na cara que vai redimir o violento. É o evangelho de Jesus. É a cruz de Cristo que redime a mim e a você. Porque nós somos manipuladoras. Nós somos violentas com as nossas palavras. E aí, se você disser que a palavra, a expressão que um tapa às vezes dói muito mais do que um soco, não é verdade? Você está mentindo para mim e para você. Porque as palavras matam a alma. E como eu disse hoje num texto escrito, vou dizer agora, é muito mais triste um corpo vivo carregando uma alma morta do que um corpo morto que foi para a glória com o Senhor.
a gente tem visto zumbis andando na rua. Quando é para falar de Setembro Amarelo, não é só de mulher, não. É de homem também. Que tem 40% a mais de índice de suicídio do que nós. Os internamentos de homens são muito maiores do que os nossos. Porque nós os estamos levando à loucura com a nossa insanidade. Amém. Fala aí, Regi. Só vou ler o estudo. Nós temos contemplado realmente essa situação porque parece tão difícil de concebermos que o mal existe. Nós todos pecamos, então nós todos somos propensos ao pecado, de igual modo, por mais que às vezes homens pequem mais em uma área e mulher em outras, mas todos pecamos. Quem fica concebendo valoração de tamanho de pecado, muitas vezes somos nós. O pecado, ele tem sido muito real e essa questão de você não querer contemplar o seu pecado, de você não querer, como fala aqui, você está sempre aprendendo, mas não consegue nunca chegar ao conhecimento. Então você ouve e nunca aprende. E até hoje eu comentei com uma pessoa, porque tem acontecido assim, muita coisa aqui na internet, que né, vai acontecendo e a gente vai esmorecendo muitas vezes, né, Vivi? Vai cansando. E aí eu até comentei, eu recebo muito mais xingamento e ataque de mulheres que se dizem cristãs do que de feministas propriamente, sendo que eu ataco o feminismo. Mas aí no momento que eu passo a mão na cabeça, aí tá tudo certo. Mas no momento que você fala uma verdade, aí já não pode, aí você já não presta, aí você já não é boa, aí você já tá contrariando não sei quem. Então, assim, as pessoas, elas não querem ser confrontadas. Porque o confronto revela quem nós somos e a gente não quer revelar quem a gente é. Nós não queremos mostrar a nossa podridão interna. Eu sempre penso assim, eu sou a pessoa mais pecadora que eu conheço. E como você bem disse, nós estamos aqui, às vezes, aparecendo na internet, não significa que as outras pessoas nos conheçam efetivamente, porque pode ser que nós estejamos sendo podres dentro de casa. No entanto, e é uma coisa muito interessante, que conforme as coisas vão acontecendo por aqui, o estudo parece que ele pega justamente os problemas, assim, parece que ele tá vendo, sabe? Parece que a pessoa que escreveu o livro está vendo tudo o que está acontecendo, todas as reações que a gente vem recebendo de outras circunstâncias e pá, ele tem uma resposta. Então, no meio de tudo isso, de todo esse alvoroço, de toda essa rebeldia nossa também, em reconhecer muitas coisas, Deus fala, Deus age, Deus nos toca, e é através da palavra. Através, ele nos ensina através da palavra, não através do que eu falo, do que a Vivi fala, mas ele nos inspira através da palavra e inspira tantas outras, né? Você quer. Pronto, acabei. Bíblia, a gente não lê mais Bíblia, porque a Bíblia é a verdade a nosso próprio respeito. Todas essas personagens desgramentas que a gente não entende como é que foi parar na Galeria da Fé, né? Eu estou fazendo o estudo de segunda-feira, estudando Sara, estudando Raabe, estudando Maria, estudando Eva, mulheres que a gente não, às vezes não consegue entender como é que foram parar na Galeria da Fé, porque tiveram uma vida esdrúxula. Sara foi uma mulher terrível, ela foi má. Ela foi usurpadora das coisas, ela foi uma mulher ruim. Eu não gosto de Sara. Um dia, se eu ver Sara, eu vou lá brigar com ela. Vou lá questionar. Mas a Sara é nós. A Sara sou eu e você. Mentirosas, falsas, que querem pegar atalhos para conseguir mais rápido aquilo que Deus prometeu no tempo dele e não no nosso. E a gente precisa reconhecer isso. Sem Jesus Cristo como nosso alvo principal, nós somos Jezabel. Nós não vamos ser Maria, não. Maria foi a primeira santa que Deus viu justa. E vocês ficam rindo aí, eu sei que é de nervoso. Porque eu tô nervosa aqui também. Porque quando eu penso nos meus pecados, eu tenho nojo. Nojo. Ó, eu não sei se eu já falei isso com você, mas eu vou repetir. Eu fiz uma live com o meu professor esses dias sobre Eva. Lá no meu perfil. Eu estava fazendo um estudo e a primeira mulher foi Eva.
E aí eu fiz a live com a Mica, 4 horas da tarde, estudamos Eva. E à noite eu fiz uma live com o meu professor sobre como Eva nos ensina a não interpretar a Bíblia. Porque ela tira e põe palavra da boca de Deus. E o comportamento do meu professor foi extraordinário. Porque a gente começou a live e eu falei assim... Eu tava animadona, né? Porque ele é graduado, pós-graduado, mestrado. Ele é todo o cara do conhecimento bíblico, teológico, filosófico, grego. E o cara é extraordinário. E eu falei, ele vai se apresentar já me dando um soco, né? Porque ele é tudo de bom da teologia, do ensino. Eu falei, William, se apresenta pra nós, pra gente começar a live. Ele falou assim, Vivi, eu não tenho nada muito importante para falar de mim. O que eu posso dizer? Eu sou cristão, casado com fulana, filho de uma nenezinha que quebrou a perna essa semana. Eu achei que fosse mais fácil ter filha mulher, mas tô vendo que elas são bem espivitadas. E é isso que eu tenho para falar de mim, de relevante. Aquilo, sério. E eu passei o resto da live apanhando da humildade daquele homem. Apanhando da sabedoria dele, tomando murro atrás de soco e chute. Manso, humilde, calmo, tranquilo. As perguntas que eu fazia, às vezes sem pé nem cabeça, porque eu sou essa pessoa, eu gosto de perguntar. Às vezes ele ficava meio assim, mas, cara, me tratou com respeito. E o pior, eu fiquei tão nervosa que eu encerrei a live antes do tempo. E ele me mandou um WhatsApp assim, Vivi, eu ainda tinha mais 10 minutos de conteúdo, hein? E eu fiquei, meu Deus, socorro! E eu passei o resto da noite chorando e com raiva do meu pecado. Porque a humildade dele me constrangeu de um jeito. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei enojada. Eu falei, como eu sou nojenta, dando valor para os meus diplomas, para as minhas pós, para os meus mestrados e para os meus livros, que se o fogo pegar, acaba tudo. Se pegar fogo nessa estante, não sobra nada. Só sobra eu. E eu aqui, achando que isso aqui diz alguma coisa a meu respeito. Não diz nada. E aquela humildade me gerou constrangimento e nojo do meu pecado. E eu pensei, é com esse cara que eu tenho que colar. Porque é ele que vai me mostrar que eu sou uma miserável que carece da glória de Deus. Eu sou uma pecadora e a pior que eu conheço, como você mesma disse a seu respeito. Porque você não sabe dos meus pecados, você não sabe o que se passa aqui. As minhas maledicências, as minhas murmurações, às vezes que eu falo mal de alguém no meu pensamento, às vezes que eu praguejo contra o meu marido, às vezes que o meu coração se ira porque eu sou uma egoísta. Mas não, eu venho para a internet, eu quero que você ache que eu sou uma santa maravilhosa, que tudo que a Bíblia diz não é sobre mim, é sobre alguém que já passou. E o pior, eu não suporto Sara, mas eu sou muito pior do que ela, porque Sara não tinha o Espírito Santo de Deus, ela não tinha Jesus, ela só tinha a promessa vindoura. Ela creu mais em Cristo do que eu. Ela não tem o Espírito Santo para guiar ela como eu tenho. E eu peco mais do que ela. Eu desrespeito ainda mais o meu Senhor, porque eu não respeito o Espírito Santo que Ele deixou para mim. Eu peco, eu minto, eu engano, eu e você. E aí você vem dizer para mim que o homem é pior? Não, meu bem. Porque quando meia dúzia de mulher se junta e meia dúzia de homens se juntam, os assuntos beiram a vergonha. Porque a gente se junta para falar mal dos nossos maridos. Os nossos maridos se juntam para falar de frivolidade idiota, para espairecer a cabeça. E se tu disser para mim que isso é mentira, tu está mentindo para si mesmo. Porque nós somos bocudas. Então a gente tem que parar de ser arrogante. Parar de ser um bando de nojenta. Eu fico com raiva, porque eu choro. Regiane, você sabe, Regiane, você é minha amiga. Eu choro pela igreja. Eu sofro de ver essas mulheres vivendo na miséria. Porque é o lugar de onde eu saí. Eu saí dessa miséria, dessa infelicidade, dessa solidão. De achar que é feliz porque tem tudo o que quer. E não tem o mais importante, que é a paz com Deus. Eu sofro por causa dessas mulheres. Eu sofro muito. Porque eu queria entrar nessa tela e dar um murro na cara. Porque eu
falando, não tá entrando na cabeça de ninguém. E eu tenho desespero quando eu vejo a igreja rompida, porque nós edificamos a igreja com as nossas mãos. São as mulheres da igreja que cuidam da igreja. É a gente que faz com que o nosso homem seja fortalecido, assim como é a gente que derruba eles também. A gente tem muita responsabilidade, a gente está negando isso. A gente está negando isso, preferindo comer o nosso próprio vômito a se banquetear na mesa do Senhor Jesus. É isso que a gente está fazendo e eu fico desesperada porque eu falo e parece que não tem ninguém ouvindo. E eu fico mal, cara, eu fico muito mal. Fico muito mal. Eu não me importo de ser atacada na internet. De verdade, eu não me importo. Eu não tô nem aí pro que vocês acham a meu respeito. Mas eu, quando vou dormir, eu choro e oro por vocês. Muito, muito mesmo. Eu sofro muito. Ai, meu Deus, deixa eu pegar um papel. As escritoras vão falar também aqui no estudo mais à frente, justamente desse ponto, de como nós, mulheres, somos as geradoras de vida, como nós é que damos sentido às coisas, como nós, mulheres, acalentamos o ambiente onde nós estamos, sejamos nós, solteiras, casadas, independente da circunstância que nós estejamos, nós somos essas mulheres. E essa dor da Vivi é a dor que eu sinto, como eu falo mais de feminismo, é a dor que eu sinto de ver tantas mulheres sendo levadas realmente por uma ideologia que não se importa com elas, que não está nem aí para elas, que as realmente, aprisiona a mente. E aí, a Bíblia, o que que a Bíblia fala? Ainda hoje eu comentei isso com a Vivi. A Bíblia nos diz que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E aí a gente tem visto até alguém essa semana mesmo respondeu a Vivi, eu vi alguém falando que dá para ser feminista e cristã. O que você tem a dizer? Sabe? Isso assim, a pessoa que fala isso não afronta a mim, não afronta a Vivi, não é sobre a gente. Eu não tô aqui e a Vivi não está aqui, nós não estamos aqui para dizer para você que você não pode ser alguma coisa. Nós estamos aqui para falar do evangelho, que Cristo liberta, que Cristo salva, sobre o que a Bíblia diz, como a Bíblia diz que deve ser a nossa conduta. E assim, o nosso coração se entristece não por essa pessoa querer nos afrontar, mas por ver que tem tantas pessoas cegas, com entendimento enclausurado, que não consegue se libertar disso. Quando a gente fala coisas mais graves, mais sérias, e a Vivi fala mais do que eu, coisas mais incisivas, mais dando um socão na cara, não é para querer bater, agredir, por não se importar. É justamente para dar aquele, sabe, quando a gente é mãe, que tá a criança lá, meio, você pega a criança, para, cria, acorda, você não tá vendo, né, o que tá acontecendo aqui? É isso que a gente quer fazer. E muitas vezes precisa desse chacoalhão, porque todo mundo ao nosso redor faz o quê? Passa a mãozinha na nossa cabeça. Diz, não, querida, você pode ser assim. Não, pode fazer o que você quiser. Ninguém pode te julgar. Você não pode julgar o outro. Você não pode falar para o outro, sabe? Ah, mas onde que a Bíblia diz que não pode fazer isso? Então, as pessoas, quando a gente fala essas coisas, a gente chora, não é porque as pessoas não estão acreditando em nós, mas é por ver as pessoas ainda presas nesse tanto de ideologia, de mentiras que são colocadas para as mulheres, e as mulheres se cegaram. Sabe aquele, aqui chama bornal, que coloca no cavalo, que tampa a vista dele, ele só vê para frente, né? É como se tivesse tampado os olhos das mulheres aqui e elas só conseguem ver o cantinho aqui e elas esqueceram de tudo que tem na frente delas. É um bornal invertido, né? Tampa a frente. Elas esqueceram que é na frente. E Deus não nos criou para ser essas pessoas mesquinhas, egoístas, arrogantes, nojentas, que não suportam alguém olhar para você e dizer você tá errada. Porque nós somos seres humanos, tanto quanto os homens. E nós estamos erradas num monte de coisa. Ou vocês acham que, por exemplo, numa conversa com meu marido, eu não quero estar sempre falando. Eu não quero Não, mas é que eu tenho razão. Não, mas ele começa a falar, a minha tendência imediata é já retrucar.
E eu apanho com isso ao ficar quieta. Vocês acham que meu marido nunca me diz assim, não, mas você tá errada nisso aqui. E isso dói, porque a gente não tá acostumado a ouvir alguém dizer que nós estamos erradas. E aí, ele é meu marido. Aí eu entendo que vem uma pessoa na internet falar pra gente que a gente tá errado, isso vai doer mais. O que que você tá falando? Você não me conhece, o que que você quer me falar? Mas é em amor. Quando a gente faz isso, é em amor. É porque, como disse a Vivi, não que nós sejamos tão velhas, né? Mas a gente acompanha pessoas muito mais jovens do que nós. E nós já passamos por isso. São coisas que a gente já passou, lugares que nós já estivemos, e nós olhamos para outras mulheres e não queremos que essas mulheres tenham que passar por coisas que nós passamos, porque não havia ninguém para nos dar a mão. Quando a gente está aqui querendo dar a mão, querendo auxiliar, querendo mostrar o caminho, mostrar a luz, mostrar a Cristo. Não é nem sobre eu e a Vivi. Eu e a Vivi não importa. É sobre Cristo. O que nós estamos falando aqui tem fundamento bíblico? Está na Bíblia? Então, você olha para a Bíblia e siga. Se não está, você não segue. Não é sobre eu e a Vivi falar, se nós estamos. É sobre Bíblia. Se está na Bíblia, é a palavra do Senhor. Está dito, pronto, acabou. Bom, bom. A gente vem de um capítulozinho que ela estava falando que nós somos seres relacionais, né? Nós somos criadas pelo Senhor para nos relacionar. E, Eu quero ler ela. ali na 78. Não sei se tu vai pular. Vai, vai, vai. Tá. Aqui embaixo, depois da pergunta, Vai. eu vou ler, depois eu vou comentar. Eu, Mary, eu, Mary, a escritora no caso, né? Tenho que admitir que, algumas vezes no passado, tive de lutar contra a caricatura que me vinha à mente ao ouvir as palavras meiga e submissa. Eu me imaginava com um bronzeado artificial e cílios falsos, cabeleira cacheada enorme e tingida de loiro, vestindo saia de tafetá rosa bebê, carregando na bolsa um cãozinho chihuahua de olhos esbugalhados e concordando com tudo o que me pedissem, como se fosse uma marionete desmiolada, ou seja, desconsiderando minha personalidade e agindo como uma cabeça oca. A ideia era tão atraente quanto uma xícara de café frio, fraco e sem açúcar. A sociedade tenta nos fazer acreditar que as normas bíblicas transformam as mulheres em capachos, em seres passivos e vacilantes que satisfazem irrefletidamente os caprichos de homens, imprudentes e controladores. Contudo, nada poderia ser mais falso. Bem, e aí a gente entra num problema que, inclusive, foi um texto que foi postado no Feminaria, também essa semana, que muitas vezes a gente sai de um lado, a gente tá lá fora de Cristo, fora da igreja, lá dentro do feminismo, que seja. E aí você sai de lá e você vem pro lado de cá. E aí você começa a criar um monte de ideias caricaturadas do que é uma mulher que desenvolva a sua feminilidade. Do que é uma mulher verdadeiramente feminina. Como ela se comporta, como ela se veste. Ah, ela tem que estar de vestidinho, ela tem que estar de saia, ela tem que estar assim, ela tem que estar assado. Então a gente se perdeu no que é uma mulher verdadeiramente feminina. E aí a gente fica querendo imitar comportamentos de outras mulheres. Por exemplo, se eu for querer imitar a forma que a Vivi se comporta. Então, eu acho que a forma que a Vivi se comporta é o modelo ideal de comportamento. Eu vou só me frustrar. Por quê? Porque a Vivi é diferente de mim. E se vocês forem me imitar, vocês vão se frustrar, porque vocês são diferentes de mim. E nós não somos ninguém iguais, porque Deus nos fez com esse propósito. Eu glorifico a Deus sendo do meu jeito e a Vivi sendo do jeito dela. Ainda ontem eu estava pensando que há tantas mulheres aqui na internet que a gente acompanha ou sabe, enfim. Nossa, parece assim que elas têm, sabe, 48 horas no dia, porque elas conseguem dar não sei quantos cursos, elas dão mentoria, e aí não tô falando mal de quem faz isso, de modo algum, não é isso? Elas trabalham, elas têm filho, elas educam os filhos, elas cuidam da casa, tudo essas mulheres fazem. Aí você olha e pensa assim, meu Deus, se ela pode, eu também posso. Talvez você não possa. Porque se a gente for tentar imitar, por exemplo, eu não consigo ter a rotina que a Vivi tem.
Por mais que a minha rotina seja corrida. Eu não consigo ter a rotina que a Vivi tem, porque ela tem um ritmo que é diferente do meu. Não significa que eu vou ficar aqui, porque eu sou assim mesmo, sabe? Sou preguiçosa, eu sou mais lenta, não sou que nem a Vivi, vai ficar, não deu tempo hoje, hoje eu vou. Não é isso. É sobre o meu limite é diferente do da Vivi. E Deus nos fez dessa forma. Não existe aquele padrão que diz, você tem que ser dessa forma aqui. Tanto que a Vivi mesmo fala, o que Deus diz sobre as mulheres na Bíblia não é sobre a aparência e comportamento necessariamente, é sobre o caráter. Se nós temos o caráter de Cristo, Deus vai usar a forma que Ele nos fez para nos usar para glorificar o nome dele. Acho que era isso que eu ia falar aqui. Tinha uma partezinha que eu não lembro se é mais para frente ou mais para trás agora. Pode... Isso tem a ver também com as nossas aptidões, né? Com os nossos dons. Por exemplo, eu tenho o dom do estudo. Isso não vem de mim, isso é um dom mesmo. Eu tenho o dom de conseguir parar e ler. Ler 3, 4, 5, 6 horas seguidas. Eu fui estruturada por Deus para isso. Para gostar de leitura, para gostar de estudar. O meu marido, que é a pessoa mais inteligente que eu conheço, ele não consegue. Isso não faz dele menos inteligente. Porque na hora de fazer alguma coisa com as mãos, ele faz. Ele constrói as coisas do nada aqui em casa. Ele conserta tudo. O meu escritório ele montou inteiro sozinho. Eu tenho um controle, tipo controle de carro. Cada coisinha disso aqui é uma iluminação diferente. Você tá vendo que muda a luz, Ele que montou isso pra mim. Agora ele quer botar um ventilador de teto. Ele colocou o modem aqui para melhorar minha internet. Ele se preocupa com coisas que eu não. Eu não me preocupo se a minha internet é rápida ou lenta ou o quê. Ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com a iluminação da minha estante para ficar bem na imagem que eu dou para vocês. E ele vai atrás para saber como melhorar para mim. Ele se preocupa com a cadeira que eu sento. Eu não me preocupo com essas coisas. Se eu tiver que botar a mão em qualquer coisa, eu quebro, eu rasgo, eu derrubo no chão. Eu não tenho esse dom. Então, cada um vai ter um dom. Poxa, eu não tenho o dom da maternidade. E a minha irmã nasceu da mesma barriga que eu. Ela tem esse dom. Eu vejo a minha irmã com 6 filhos, se dando super bem, tendo crianças felizes, alegres. Eu vejo. E eu não me vejo com um. Eu sou pior do que minha irmã por causa disso? Não, nós temos dons diferentes. Eu fui chamada para entrar na universidade e levar a palavra de Deus lá. Que é muito difícil também em universidades públicas, que é o que eu faço hoje. A Regiane ensina a criança em casa. Eu jamais teria a condição de fazer uma coisa dessa. E eu sou burra por causa disso? Não, cada um tem um dom. Tem gente que tem o dom da nutrição, de pensar no alimento de uma forma estratégica e inteligente. Eu só penso no alimento na hora de picar, jogar na panela e ver o que sai. Eu não tenho o dom da cozinha. Então, cada uma tem um dom de lidar com a vida de acordo com aquilo que o Senhor deu a ela de trabalho. Eu conheço pastores excelentes que não têm o dom da palavra. Eles sobem num púlpito para pregar, é terrível. Eles descem de lá o acolhimento, o amor, o abraço, constrange, que faz chorar. E por aí vai. Ninguém é melhor ou pior do que o outro pelo seu desempenho ou pelos resultados que produz. Não. Nós somos bons naquilo que o Senhor nos deu para fazer. E sim, maternidade é um dom. Deus nos deu um dom. Você vê mulheres matando crianças. Estar em Cristo é amar como Cristo. Nós temos uma missão de gerar vida no nosso útero. Assiste os encontros anteriores, a gente falou muito disso. Da geração de vida que vem da mulher. Nós somos chamadas a isso. É um dom, sim, você saber criar uma criança bem.
Tem um monte de mulher parideira aí, que tem um monte de criança jogada. Quando estamos em Cristo, o Espírito Santo nos capacita a sermos boas mães que têm o dom de cuidar de outro, sabe? De amar outro, se entregar por outro. Eu, infelizmente, eu não tenho isso. Já pedi a Deus, Ele não me deu. E tá tudo bem, eu vou ter que lidar com isso. Então, vamos nos respeitar, ao invés de nos comparar. Ela continua o texto dizendo que Deus não desrespeita a nossa personalidade. Ele não espera que a gente responda positivamente a coisas erradas também. Deus sabe quem somos. Deus sabe por que eu nunca quis ser mãe. Ele sabe, ele conhece meu coração, ele conhece os meus traumas, os meus problemas, que ele já tratou e que ele já curou. E ele não vai me enfiar a goela abaixo uma coisa que ele sabe que talvez não me faça bem. Ele me respeita, porque ele sabe que eu amo acima de tudo. E que eu seria mãe se ele quisesse que assim eu fosse. E ainda está em tempo, se ele quiser, eu vou fazer o que ele quiser, entendeu? Eu faço aquilo que o meu Senhor manda eu fazer, concordando ou não. Não é da minha conta a vontade de Deus. É minha obediência que importa para Ele. Sempre. Concordo com tudo que a Bíblia diz? Às vezes não, porque eu sou tendenciosa. Ai, por Mas que tá isso aqui escrito aqui? mas a minha opinião importa. A opinião da Regiane importa. A sua opinião importa. Importa. O que você sente importa. Importa o que você sacrifica para obedecer a Deus. Porque quando Deus precisou ver o filho dele na cruz, sacrificando tudo, ele permitiu. E Jesus foi glorificado. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, porque ele obedeceu, gostando ou não, concordando ou não, suando sangue. Suando sangue. Pesquisa na medicina. É uma coisa que acontece real. Quando a gente entra num estado de estresse. Eu não sei como é que Jesus não infartou ali, foi porque Deus não quis mesmo. Porque, pensa, eu tô um pouquinho estressada, me deu herpes na boca. Eu fico um pouquinho alterada, o meu corpo já começa a cair os cabelos, começa a me dar. Vocês estão me dando herpes na minha boca, vocês estão me irritando. Então, imagina só sangue, injustamente. Injustamente. E nós aqui reclamando. Ai, Deus quer que eu seja submetida. Se tu não se submete ao teu marido que tu vê, como é que tu vai se submeter a Deus que tu não enxerga? Que é tudo pela fé. A Higiene pessoa tá tem coragem de casar, dormir todo dia, fecha o olho do lado da pessoa, dorme, mas não pode se submeter. muito Porque vai incoerente. que, né, ele vai me oprimir. O É muita incoerência. que que você ia falar de mim? Que tu tá quietinho. Eu acho que eu te deixei com medo de mim um pouco. Tô deixando você colocar pra fora. Obrigada, obrigada. Eu tô, sabe? Tô mal. Mas vai ficar tudo bem. Bom, essa pergunta é extraordinária. Regi, página 79. Como você poderia cultivar um coração ainda mais meigo e responsivo a Cristo e a palavra de Deus? Como, Regi? Me conta esse teu segredinho aí, me conta. Estamos Olha, aprendendo, estamos aprendendo. eu vou falar pra você como eu fiz, né? Como que eu tirei Satanás do meu corpo e me limpei das influências demoníacas das minhas escolhas ruins. A primeira coisa que faz com que eu procure ser mais meiga e responsiva com relação a Cristo
É saber quem Cristo é. É entender que ele é um Deus santo, um homem incrível, o mais maravilhoso que já existiu. Deus. E eu olho para os olhos dele e eu vejo meiguice, eu vejo amor, eu vejo receptividade, eu vejo perdão, eu vejo misericórdia, eu vejo um sofrimento pela igreja, eu vejo um amor extremo, eu vejo um suar de sangue pela responsabilidade de saber que vinha dele a salvação da humanidade inteira e da criação toda. E esse cara que olha para mim e vê uma prostituta, porque é o que todas nós somos sem ele, não só prostitutas do nosso corpo, mas da nossa alma e do nosso coração, idólatras. E ele conseguiu olhar para mim e falar: vinde a mim, você que está cansada de ser quem é, exausta de carregar esse fardo que colocaram sobre as suas costas junto com o pecado. Vinde a mim e eu de modo algum vou te rejeitar. De modo algum eu vou virar as costas para você. Eu vou te fazer filha comigo e co-herdeira do meu reino. Eu vou te fazer uma com o Pai, reconciliada e minha amiga. Eu vou sentar com você. Eu vou compartilhar os meus pensamentos contigo. Eu vou te deixar meu espírito para que você, quando lê a minha palavra, me enxergue. Quando eu olho para esse cara, eu não tenho como ficar raivosa. Eu não tenho como ficar indignada. Eu não tenho como achar que a vítima sou eu. Eu olho para ele, eu fico envergonhada, porque foi por mim. Foi pelo meu pecado. Foi porque um dia eu decidi transar com qualquer um, me relacionar com qualquer um, maltratar todo mundo, usar as pessoas. Foi por causa disso. Quando a gente olha para a cruz e coloca todo mundo, fica mais difícil enxergar isso. Mas a cruz, ela foi individual para mim. Assim como foi coletiva. Ela foi individual para mim. Quando Jesus estava sendo pregado, eu passei pelos pensamentos dele. Quando o céu fechou e Jesus falou: Pai, por que tu me abandonaste? Eu imagino Deus respondendo lá de cima: porque eu preciso da Viviane. Porque eu quero a Regiane, a Viviane, a Renata. Eu quero todo mundo aqui comigo. E meu filho tá nas tuas mãos. Que os meus filhos sejam meus a partir de você. Porque eu os criei para me relacionar com eles. Então, quando eu olho para Jesus e para a cruz e para a palavra de Deus, não tem como eu continuar com raiva. A única coisa que eu consigo é olhar em volta e pedir a Deus para me dar forças para apresentar isso para quem está em volta de mim. Então, é assim que eu cultivo um coração meigo, porque eu olho para o meu marido e eu penso: Senhor, perdoa-nos. Porque realmente a gente não sabe o que está fazendo. A gente se casou, duas crianças, sabe? Porque nós somos eternas crianças, imaturas e irresponsáveis. A gente se casou, a gente não sabe nem bem o que está fazendo. Senhor, ajuda, porque sem a tua ajuda a gente vai se matar. Sem a tua ajuda a gente não tem como dar certo. Sem a tua ajuda eu vou ter medo dele e ele de mim. Porque quando Adão e Eva pecaram, o primeiro pensamento, o primeiro sentimento, a primeira reação foi medo. E não foi só medo de Deus, foi medo um do outro, porque eles se cobriram um do outro. Eu tô muito melancólica hoje, né? Perdão, Reis. Eu tô muito emotiva. Eu não tô bem hoje, não. Ora por mim. Orarei. Eu não sei como eu cultivo um coração meigo com uma resposta melhor que a sua. Melhor, não precisa ser melhor. Não, eu acho que é realmente a gente reconhecendo, primeiro reconhecendo. E até a gente acaba recebendo outras pessoas falando, e aí outro dia até estava comentando com meu marido.
Falei, como é fácil é, a gente criar um abismo um com o outro. É assim como a gente cria com Deus. Então, ai, hoje eu tô cansada, eu vou orar menos, aí amanhã eu já não orei de novo, daí, ai, eu já acordei tarde e não dá pra fazer o devocional, e quando vê, você passa uma semana inteira sem fazer devocional, sem orar, sem falar com Deus, sem ler a Bíblia. Assim como no relacionamento é fácil você fazer isso, é, é fácil você se afastar ou, eu fiquei magoada, mas eu não vou falar. Aí meu marido ficou magoado com outra coisa e não vai falar. Quando vê, a gente está num abismo gigante, cada um para um lado, e a gente nem sabe mais o motivo daquilo, mas está um ponto que justamente por não saber o motivo do abismo, a gente não sabe mais resolver também. E isso vai acontecendo com Deus e a gente vai se afastando. Então, os nossos relacionamentos devem refletir o nosso relacionamento com Deus. E um exemplo, aqui em casa, meu marido faz umas brincadeiras muito bobeiras, assim, sabe? E aí, meu filho faz a mesma coisa, mas tipo, tudo igual, tudo igual. As piadinhas que ele faz comigo, meu filho faz também, tudo. Então, ele sabe, é um imitador. Aí, agora meu filho tá saindo com. Tem um outro amiguinho dele que vem aqui, ele está se comportando, ele fala assim, até no tom que o gurizinho fala. É isso que acontece quando a gente anda com Cristo. A gente vai se tornando parecida com Cristo, conformada à imagem de Cristo, restabelecendo a nossa imagem com Cristo, de forma que a gente se torna mais meiga, aceita ser liderada, deixa de ser teimosa, porque eu sou teimosa. A Regiane, assim, a velha Regiane, é teimosa. Mas o que que a palavra nos diz? Que nós devemos nos despir do velho homem, que se deixa levar por seus pensamentos frívolos, mesquinhos, e devemos nos revestir do novo homem, que é aquele que se conforma à imagem de Cristo. Então, nós só vamos ser meigas, e o meigo não é ser assim, ai, não me toque, não é sobre isso. Mas nós só vamos ser meigas quando nós estivermos próximas a Cristo, conformadas com Cristo, conhecendo mais a Cristo. E a gente só conhece mais a Cristo lendo a palavra. Fora dela, a gente não conhece a Cristo. Vocês podem ficar aqui horas ouvindo eu e a Vivi. Se vocês não lerem a Bíblia, vocês não vão estar mais parecidas com Cristo. Isso aqui é a gotinha d'água para dar mais sede, para que busque a palavra. E a palavra vai nos ensinar a como sermos meigas, porque nós vamos nos parecer mais com Cristo, estarmos próximas dele, nos relacionar com ele e pegar os trejeitos dele. Eu creio. Eu creio. E só se conhece a Cristo pela Bíblia, só se conhece a Deus por Cristo, né? Porque Jesus mesmo disse que quem o conhece, conhece também o Pai. E a Bíblia é a história de Jesus, é o testemunho de Jesus para nós. A gente vê Jesus em toda a Escritura. A gente precisa ler para conhecer. Semana 3, dia 4? Vamos. Acho Quer que ler eu o entendo. versículo primeiro? Não, manda ver aí. Eu quero ler o versículo. Então, manda. Antes de ler o resto. Orientar as mulheres mais jovens a estarem ocupadas em casa. O comecinho ali, né? Que é as mulheres mais velhas. E aí, Vivi, quero te fazer uma pergunta. Será que nós não estamos com um problema com as irmãs mais velhas? Aí não é todas, né? Mas algumas. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas acabam vindo para a internet, se alimentando de pessoas que às vezes não têm embasamento bíblico real, porque lhes falta realmente a quem recorrer próximo a elas. E aí talvez nós sejamos as mulheres mais velhas, que estejamos falhando com as mais novas ao nosso redor. Você não acha que muitas vezes assim, não é só a mulher mais nova que está sendo rebelde em não procurar a mais velha para aprender, em que ela tem experiência e sabedoria, mas porque na mulher mais velha está faltando experiência e sabedoria? Tá. Então vamos dividir essa pergunta aí em duas. Primeiro que quando o texto diz de mulher mais velha, não está falando só de uma idade. Está falando de tempo de caminhada com Cristo. Se você caminha com Cristo há 10 anos e eu há 2,
mas você é 5 anos mais nova do que eu, você é uma mulher mais velha. Porque você conhece mais a Deus do que eu. Você está mais madura na fé do que eu. Então você sim pode me ensinar. Você sim pode me dar ensinamentos. Mas esse texto também fala de experiência de vida. A questão é que experiência de vida não me traz maturidade na fé. Eu, aos 30 anos, tinha muito mais experiência de vida do que a minha discipuladora, por exemplo, que tinha 50 anos e ainda não tinha se casado e ainda não tinha tido um relacionamento com homem nenhum. Então eu tinha muita experiência de vida, muito mais do que ela. Mas ela caminhava com Deus há 30 anos. Então tinha coisas que ela não conseguia me ensinar da minha realidade por causa da minha vida, que foi promíscua, que foi experimentadora. Mas o que ela falava para mim a respeito de Deus me ensinava, me disciplinava, me discipulava. Então a mulher mais velha nem sempre é aquela que tem mais idade. Às vezes é aquela que caminha com Deus há mais tempo que você, já está mais madura na fé do que você. Pode não ter as tuas experiências de vida, mas vai te ensinar as experiências dela com Deus, o conhecimento dela com Deus. Bom, essa é uma parte. A outra é mulheres mais velhas de idade mesmo, que tinham que estar ensinando as mais novas a vida do lar, a vida com os maridos, as experiências de vida com Deus. As mulheres que nós temos hoje mais velhas, digamos as de 60, né, que são a geração das nossas mães, elas vêm de um período histórico no Brasil que é o período da libertação sexual ali, década de 50, 60. São mulheres que foram filhas de mães muito rígidas. Porque, veja, todo movimento de libertação é gerado por um mundo de opressão. Então, a gente viveu um período pós-guerra em que as mulheres se sentiram muito oprimidas porque foram obrigadas a ir trabalhar, obrigadas a se virar, perderam seus maridos para a guerra, perderam seus maridos para a bebida, porque os homens voltaram perturbadinhos da guerra, bebiam igual uns catiços, se perderam no alcoolismo, e essas mulheres tiveram que criar seus filhos sozinhas, tiveram que se virar e se feriram. E nós sabemos que pessoas feridas só podem gerar mais pessoas feridas. E essas pessoas feridas foram as mães da nossa geração mais velha hoje. Então perceba, a geração da minha mãe é uma geração de mulheres completamente feridas, que abominam o masculino, que vem dessa libertinagem sexual, que para elas foi uma referência de liberdade, porque deu a elas a liberdade de sair de casa e morar sozinha, de cuidar da própria vida, de não ter uma mãe ditadora dizendo para elas o que pode e o que não. Perceba. Então elas tiveram uma mãe muito opressora. Para se libertar disso, foram para o outro extremo, a libertinagem. E são essas as idosas que temos hoje. As mulheres sábias que temos hoje. Mulheres que não conheceram a Deus porque não foram apresentadas a Ele. Que se perderam. Mas eu creio que a nossa geração hoje é uma geração que está despertando. E falando, não, peraí. Eu não quero nem um extremo e nem outro. O que tem no meio? O que é o equilíbrio? É Jesus. Então eu acredito que a nossa geração percebeu e está começando a se movimentar para que a próxima seja melhor. Olha para a Bíblia, os reis. O que foi as histórias dos reis? Um povo rebelde, malcriado, que se rebelava contra Deus. Aí Deus descia o sarrafo. Levantava uma liderança ruim, que maltratava o povo, para o povo se lembrar dele. Aí o povo lembrava, clamava. Aí Deus tinha misericórdia, mandava um rei bom, dava décadas de tranquilidade e paz. Só que na tranquilidade e na paz, o povo se esquece de Deus. E aí volta tudo de novo. É um ciclo, e nós vivemos esse ciclo ainda.
história da humanidade mostra para nós esse ciclo. Então eu creio que nós estamos começando o ciclo da coisa boa, porque nós estamos clamando mais, pedindo mais. Mas a luta ainda é grande, né? Porque nós não temos referência. Hoje a gente olha para as mulheres da nossa sociedade e nós não temos mulheres mais velhas que são referenciais. Então, criticar as mulheres mais jovens porque estão tendo uma postura que dignifica a Deus, tentando fazer alguma coisa para melhorar o que a gente tem hoje de sociedade, porque as mais velhas não estão tendo decência, não estão tendo honra e nem dignidade para isso, é estupidez. Eu imagino que você esteja fazendo referência a alguma coisa, né? Mas nós estamos errando, mas pelo menos estamos tentando. E as mulheres mais velhas, que não estão nem tentando, abandonando e só errando? A gente precisa criar referência. A gente precisa criar referência. A gente olha para a política. Quem é a nossa referência hoje de cristã na política? Uma menina. A Campanholo tem o quê? 30 e pouquinhos. 30. É uma 30. É uma menina, uma criança do ponto de vista social. Que moral que ela tem? Hã? Mas ela é uma mulher de postura. Ela tá lá e ela não negocia os seus valores. Ela é radical para conseguir se manter em pé. Aí você olha para as mais velhas na política. Todas corruptas, vendidas. E aí? Eu vou me referenciar em quem? Então a gente está tentando criar referências. A gente está tentando. E eu vou morrer tentando ser uma referência. Eu não vou conseguir, porque eu sou uma humana, caída, pecadora. Mas eu sei que o meu Senhor pode me capacitar a isso. A tentar ser uma referência para as meninas de 20 saírem do inferno que elas vivem. Eu estou tentando ser uma referência, eu estou tentando. E eu sei que você também. E nós somos duas crianças. Eu também sei disso. Os Hã? nenéns. Os nenéns. Não, realmente, a gente olha assim, a gente se sente muito jovem ainda, não assim, essa jovem, não nesse sentido, mas a gente se sente imatura, né? Quem sou eu porque às vezes assim, vem pessoas aqui que são muito mais velhas do que eu. Quem sou eu para aconselhar mulheres muito mais velhas do que eu? E aí não estou desprezando elas, de modo algum, né? Estou dizendo que é uma responsabilidade que muitas vezes vem sobre nós, com experiências que às vezes a gente não tem. E é a mesma coisa, muitas vezes, que a gente dizer para alguém: procure o seu pastor. Será que dá para essa pessoa procurar o pastor dela? Então a gente vive nesse limbo e acaba que muitas vezes as mulheres vêm recorrer justamente à internet, e não que isso seja errado propriamente dito, mas justamente porque lhes faltam referenciais, não que nós sejamos, mas porque lhes faltam referenciais. E aí está a nossa grande responsabilidade. Eu tenho visto muitas vezes assim, muitas coisas ultimamente, que pessoas se aproveitando da necessidade, da ingenuidade, do quanto as outras pessoas estão perdidas para ganhar dinheiro em cima disso, para manipular essas pessoas. E aí eu olho assim e eu me sinto tão responsável por tudo que eu falo, que às vezes eu nem falo. Às vezes eu indico a pessoa para ir para outra pessoa e eu tenho medo de me posicionar com algumas coisas delicadas, justamente porque é uma responsabilidade. E se essa pessoa vai lá e faz alguma coisa baseada no que eu disse? Eu tenho que ser responsável sobre isso. E aí a Bíblia fala, né, que nós vivemos. Então, se eu sou a mais velha, digamos, do que algumas pessoas aí, eu tenho que me posicionar e me colocar nesse lugar, com medo, mas é preciso ir. Regi, o Instagram tá me dizendo que vai encerrar a nossa live. Deu uma hora 20. já? Mas como assim? Deu uma hora. Eu nunca tive limite? É que a Então eu gente vou, falou de socar. pois é. Eu vou encerrar essa live, mas a gente volta para continuar a nossa conversa, tá? Tá. Então até já.